Descubra o céu milagroso do livro de Enoque, revelações divinas sobre a aliança e a transformação. No terceiro ano de Joaquim, quando a terra estava coberta por um manto de corrupção e desespero, Enoque, um homem justo e íntegro, caminhava entre os homens que se afastaram da verdade divina. Conhecido por sua comunhão íntima com Deus, Enoque se destacava em um mundo que se afundava em suas próprias trevas. A aridez da terra refletia as almas endurecidas das pessoas, que, vivendo em pecado, clamavam por desejos e questões sem resposta. Mas em meio a esse caos, havia um raio de esperança. Enoque orava fervorosamente em suas breves noites tranquilas, sob um céu cintilante que sussurrava segredos ancestrais. Enquanto os sons dos lamentos e dos conflitos ecoavam ao seu redor, ele buscou a face do Senhor, ansioso para entender como poderia ser um instrumento em suas mãos. Foi assim que, em momentos de pura entrega, ele começou a receber visões divinas, revelações que falavam de um céu milagroso. Em seus sonhos, seres celestiais dançavam em harmonia, envoltos em luz indescritível. Essas criaturas divinas revelavam a Enoque as promessas da aliança que Deus tinha com a humanidade desde os tempos do Éden. Ele compreendeu que, embora o juízo se aproximasse, as oportunidades de redenção também se manifestavam. Com cada sinal e sonho, a voz de Deus pulsava em seu coração, preenchendo o vazio da desolação ao seu redor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O dilema de Enoque cresceu em intensidade ao ser chamado a proclamar uma mensagem de arrependimento. Embora seu coração estivesse cheio de temor, uma consciência profunda do chamado divino o impulsionava. Ele decidiu que, mesmo enfrentando as queixas e a rejeição de um povo que se negava a se voltar para Deus, ele não poderia se silenciar. A palavra que lhe foi confiada trazia consigo a responsabilidade e a esperança de transformação. Nos dias que se aproximavam, Enoque observou a corrupção se alastrar como uma sombra sobre o povo. Mas em seu espírito ardia a determinação de falar em nome de Deus. Com cada passo, ele reafirmava sua fé, sabendo que poderia ser a única voz que proclamava a verdade em um mar de engano. Ao olhar para o céu, ele percebeu a grandeza do plano divino ao seu redor. Um evento cósmico se preparava para acontecer, envolvendo a criação em um clamor de redenção. Mas com esta preparação, Enoque viu também um vislumbre do Messias que havia de vir. A transformação prometida não seria apenas espiritual, mas cósmica, uma renovação que passaria pelo tempo e perduraria por gerações, ecoando a voz do Criador. No entanto, ele se perguntava silenciosamente, estarão seus compatriotas prontos para ouvir? E assim, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Enoque se aproximou da aldeia, sua alma pulsando de expectativa. Ele se preparava para ser a voz de Deus, cercado por um mundo que clamava por redenção. Chegou a hora de quebrar o silêncio e trazer à luz as promessas de Deus. Em meio ao clamor de pecado, uma chama de esperança ardia, e o coração do homem justo estava pronto para declarar a verdade. O céu milagroso tinha muito a revelar, mas como seu povo responderia? O tempo estava se esgotando, e a aliança de Deus aguardava a resposta de seu povo. Enoque entrou na aldeia envolto em um manto de solenidade. O cheiro da terra úmida e os sons de desprezo emanavam das bocas que uma vez haviam louvado a Deus. Ele olhou ao redor, percebendo os rostos endurecidos pela incredulidade e pelos pecados que os afastavam do Criador. Mas em seu coração vibrava a fé, e em sua boca estava a palavra que Deus lhe havia confiado. Com um passo firme, Enoque se dirigiu ao centro da praça, onde as multidões se reuniam, cobertas pela névoa da desilusão. Ele ergueu as mãos, clamando com voz elevada, povo de Sião, ouçam. O Senhor Deus, que fez o céu e a terra, não nos abandonou em nossas transgressões. Ele é misericordioso e está pronto a perdoar.
Alguns zombaram de sua ousadia, enquanto outros murmuravam entre si, curiosos sobre o que o homem justo poderia dizer em um tempo tão sombrio. Mas Enoque estava determinado. Ele lembrou-se das visões que havia recebido e da aliança que Deus mantinha com a humanidade, mesmo quando os homens se afastavam. Em meio à corrupção deste mundo, continuou ele, temos a promessa de um novo começo. Deus preparou um céu milagroso, onde os justos receberão sua recompensa, onde a paz reinará e onde a luz dissipa toda a sombra. À medida que as palavras de Enoque fluíam, as nuvens no céu começaram a se juntar, como se a criação estivesse atenta ao seu clamor. Precisamos nos voltar para ele. A verdadeira transformação começa em nosso interior. Arrependam-se, pois o dia do Senhor se aproxima. Um sussurro percorreu a multidão e aqueles que antes riam agora escutavam com atenção. Alguns sentiram a rigidez em seus corações começando a se dissolver. Na quietude, Enoque tinha as visões mais uma vez diante de seus olhos, a sinfonia celestial, harmoniosa e cheia de alegria. Mas, então, uma voz poderosa ecoou das sombras da aldeia. Era um dos líderes locais, um homem que se tinha voltado para a idolatria, e que zombava da palavra de Enoque. O que você tem a dizer, Enoque? Se Deus realmente concedesse redenção, não estaríamos agora em melhores condições? Onde está a sua tão proclamada aliança? O olhar de Enoque se firmou, e ele respondeu com coragem. A aliança de Deus é firmada na obediência e na fé. Ele não se esqueceu de nós, mas somos nós quem nos afastamos. Ainda há tempo. Ainda somos amados e chamados ao arrependimento. Naquele momento, o céu se iluminou de maneira sobrenatural. Um raio de luz transcendia as nuvens, e os habitantes da aldeia começaram a se perguntar. Enoque viu nas faces das pessoas um misto de emoções. Alguns, tocados pela súbita presença de Deus, começaram a chorar enquanto outros resistiam. Em verdade vos digo. Proclamou Enoque, mais intenso agora. O dia do juízo está próximo, mas Deus em sua misericórdia não deseja a morte do pecador, e sim que se converta e viva. Os murmúrios aumentaram. O céu parecia vibrar, e de algum lugar, um rugido distante ecoou como um aviso. Enoque sabia que o tempo se esgotava. Então, como um sussurro na tempestade, a última revelação de Deus explodiu em sua mente. A grande transformação está próxima, e aqueles que crerem em meu nome verão a luz do mundo. Os corações começaram a se mover. Alguns se inclinavam em arrependimento, enquanto outros se trancavam em negação. A batalha espiritual estava apenas começando, e Enoque, em meio à turbulência, sabia que a aliança com o Altíssimo não seria em vão. Mas o que aconteceria agora? Faria o povo ouvir? O tempo da graça se esgotaria em breve, e a revelação divina aguardava sua conclusão. Havia promessas que ainda não foram cumpridas, e o clamor no coração de Enoque só crescia. O que Deus desejava fazer em meio ao seu povo? A resposta estava próxima, entre as nuvens e as sombras. Enoque permaneceu firme diante da multidão, sentindo a intensidade do momento. As nuvens pesadas acima pareciam refletir a inquietação no coração do povo. Aqueles que antes zombavam agora estavam em silêncio, como se o próprio céu estivesse ouvindo a proclamação de seus lábios. Escutem-me, povo de Sião! A voz de Deus ressoou entre os justos e os iníquos, e o Senhor envia um aviso a todos nós. Ele questiona, até quando recusarão voltar para mim? Enoque viu que lágrimas começaram a brotar nos olhos de alguns. É tempo de se voltar ao Senhor, de confiar em sua promessa inabalável. Pois em breve, as nuvens do céu se abrirão e uma glória indescritível se manifestará. Nesse momento, uma brisa suave soprou, trazendo consigo uma sensação de esperança, mas também um pressentimento de temor. O líder idólatra, visivelmente agitado, interrompeu a fala de Enoque. Você fala de transformação, mas o que é isso? Onde está a evidência de que Deus ainda se importa? A voz de Enoque, qual trovão conforme o Espírito Santo o guiava, respondeu com autoridade, às vezes, a verdadeira transformação se oculta sob a superfície. Lembrem-se da história de Noé, que outrora admoestou a geração de sua época. A chuva não caiu até que a arca estivesse pronta. Assim,
a preparação interior dos nossos corações é o que precede a intervenção de Deus. Os murmúrios na multidão se intensificaram, refletindo a divisão dos corações. Enquanto alguns inclinavam suas cabeças, outros resistiam, a incredulidade ainda presa em suas almas. Mas Enoque não hesitou, sua compaixão por eles queimava como um fogo vivo. Assim será com este povo. Se não se voltarem para Deus, serão como folhas secas ao vento, levadas a lugar nenhum. Ele se aproximou da borda da multidão, fazendo conexão visual com aqueles que o escutavam, como se quisesse alcançar suas almas diretamente. Lembre-se da promessa do Senhor, que nos disse: vire-se para mim, e eu me virei para vocês. Zacarias 1:3. O caminho é de mãos dadas, entre o céu e a terra, e aqueles que crerem em seu nome verão a sua glória. Nesse momento, uma luz intensa irrompeu através das nuvens escuras, e a multidão contemplou o espetáculo. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram seus braços, buscando aquela luz. Era um vislumbre do céu milagroso que Enoque havia proclamado. Mas haja um sussurro no vento, como um aviso mais profundo: entretanto, há um preço a pagar, e aqueles que se negarem a ouvir as palavras do Senhor não verão sua face. O coração de Enoque ficou pesado ao perceber que muitos ainda resistiam, pois o ego e a idolatria pareciam ter um aperto tenaz. Ó, povo de Deus, não endureçam seus corações como na rebelião. O aviso é claro, e a chama de sua justiça também se acende. As palavras de Enoque reverberavam, e a tensão aumentava à medida que a luz celestial parecia tanto atrair quanto repelir. Neste instante, a terra tremeu levemente, como uma advertência da própria criação. Um momento de silêncio envolveu a multidão, e todos sentiram a presença divina em seu meio. A revelação se aprofundava em sua mente: o que está por vir é não apenas a sua glória revelada, mas a separação dos justos e dos ímpios. Enoque sabia que as promessas do Criador não residiam apenas em bênçãos, mas também em juízos. O dia se aproximava. Concentrem-se! Bradou Enoque. A transformação não é somente um futuro distante, ela inicia hoje. Cada coração que se inclina em arrependimento traz a aproximação do reino de Deus. E enquanto a poeira do expectativo começava a assentar, um eco distante, como um tambor de guerra, fez o ar vibrar ao redor deles. Enoque olhou para o céu e soube que algo monumental estava prestes a acontecer. A aliança de Deus ainda estava prestes a se revelar de forma poderosa, e os caminhos de muitos seriam cruzados em breve. Mas, como um mistério ensolarado envolto em nuvens, Enoque percebeu que a plenitude do plano de Deus ainda não havia sido completamente manifestada. O coração do profeta queimava em esperança e expectativa. As promessas de transformação e juízo estavam mais próximas do que se podia imaginar, e com isso, surgia uma pergunta imensa: como o povo responderia à chamada divina? Nos olhos de Enoque brilhou o fervor de que cada escolha poderia mudar não apenas a sua história, mas o destino da humanidade. As sombras se reuniram e as nuvens foram carregadas de um peso espiritual. A resposta definitiva de Deus repousava à porta. Enquanto a luz se dissipava e os ecos de palavras fervorosas ressoavam no ar, a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de expectativas e apreensões. Enoque podia sentir o coração do povo dividido, refletindo o tumulto de suas almas. A grande questão que ecoava em seu espírito era como os justos poderiam guiar os ímpios a buscar o Deus vivo, regozijando-se em suas promessas eternas. No silêncio da alvorada, as almas buscam a verdade, disse ele, quase como um sussurro, enquanto reunia coragem para continuar sua mensagem. Levantem-se, ó povo, pois o Senhor está prestes a fazer maravilhas em nosso meio. Em breve, as promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó estão prestes a se cumprir. A multidão, agora cautelosamente atenta, assistia Enoque com uma mistura de esperança e dúvida. O líder idólatra, ainda de pé, parecia se debater internamente. Mostre-nos o que está por vir, Enoque. Se as nuvens se abrirão, queremos ver a sua glória. A incredulidade e o desafio nas palavras dele ecoaram ainda mais na multidão. Com o olhar determinado, Enoque levantou suas mãos aos céus, como um sacerdote intercedendo pela nação. O Senhor se manifestará aos que buscam a verdade. Apenas abra seus corações e creiam nas boas novas.
A transformação que clamo é real e já se inicia nas profundezas do vosso ser. Somente aqueles que olharem para ele, o Deus de Israel, serão guardados em meio ao fogo da purificação. Enquanto essas palavras saíam de sua boca, a terra tremeu uma vez mais, e uma visão de um rio do Espírito se desenrolou diante dele, como uma corrente que purificaria e renovaria. É o rio da vida que flui do trono de Deus. Não permaneçam à margem, mas mergulhem nessa verdade, pois aquele que beber desse rio jamais terá sede. Enoque falou com fervor, um desejo ardente de que cada ouvido cativo ouvisse. Mas não foram todos que se deixaram levar pelas palavras. Corpos ainda permaneciam imóveis, corações endurecidos, como se uma capa de dúvida o envolvesse. Ai de vocês que não se voltarem! A dor da separação será profunda. E o que está por vir será como nunca se viu antes. Enoque exclamou, sua voz tremendo sob o peso da mensagem. Nesse instante, um clarão de luz irrompeu, e Enoque vislumbrou uma figura no céu, resplandecente e majestosa. Seu coração acelerou. É ele! Um mensageiro de Deus! Pensou. O ser celestial gesticulava com a graça do próprio Criador. A multidão parecia hipnotizada, olhando para o céu como se lá estivesse a resposta para todas as perguntas que surgiram nas profundezas de suas almas. Enoque sabia que esse sinal era um convite para a purificação. Venham, deixem as suas iniquidades e aceitem a luz que brilha sobre vocês. Não mais serão escravos da escuridão. A presença divina, manifestada, começou a envolver a multidão como nuvens de glória. A sensação de arrependimento surgia entre muitos, e lágrimas de novos começos começavam a fluir como o rio que Enoque havia descrito. Este momento é a oportunidade de transformação, um novo começo para todos os que crerem. Ele proclamou. Mas servindo a crescente tensão espiritual, um rugido distante foi ouvido, como o trovão acompanhando a palavra profética. Enoque percebeu que o tempo estava se esgotando, e que as promessas de Deus para a humanidade dependiam das escolhas que cada um faria a partir daquele instante. No horizonte, sombras se moviam rapidamente, como se as forças do mal estivessem em ebulição. Escutem! Exclamou Enoque com fervor. O dia do juízo se aproxima. A escolha entre a vida e a morte está diante de vocês, como foi oferecido a Moisés. Quem escolherá a vida para que viva? Ouvindo as palavras do profeta, alguns começaram a se ajoelhar, clamorosa e espontaneamente, enquanto outros ainda lutavam contra a verdade que os confrontava. Mas o céu havia se preparado para a revelação, e o tempo estava se cumprindo. O que aconteceria agora poderia alterar a eternidade. Enoque sabia que a hora estava chegando, e com cada batida do seu coração, a criação inteira parecia sussurrar para ele que as promessas de Deus estavam prestes a se manifestar, trazendo tanto bênçãos quanto juízos. E então, um novo gancho ressoou em seu espírito. O que está prestes a se revelar não é apenas a glória de Deus, mas também a verdade escondida de uma antiga aliança que traria esperança para todos os que se voltarem para ele. Enoque sentiu o peso da responsabilidade, como se as vozes de bilhões clamassem por justiça. A resposta ainda pairava no ar nebuloso como um mistério a ser desvendado. Com a luz celestial ainda brilhando intensamente acima deles, Enoque sentiu sua alma ser envolvida por uma certeza renovada. Ele sabia que o Senhor estava prestes a agir em poder e glória, e que as promessas feitas aos patriarcas não eram meramente histórias do passado, mas profundas realidades que se manifestariam em seu tempo. A multidão, dividida entre a crença e a dúvida, olhava para Enoque com ânimo e temor ao mesmo tempo. O homem idólatra começava a tremer, sua determinação e orgulho dissipando-se à medida que Enoque erguia sua voz novamente. Ó povo, escutem! O que está prestes a acontecer não é fruto do acaso, mas o plano divino que se desenrola diante de nossos olhos. Pois como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55:9. Ao ouvir essas palavras, o murmúrio da multidão aumentou, e muitos começaram a olhar uns para os outros com perguntas não ditas. Seria essa a verdadeira oportunidade de transformação? Haveria um caminho de redenção? Enoque sentiu um chamado ardente em seu coração. A hora da escolha chegou.
E as promessas do Altíssimo estão se aproximando como um relâmpago que ilumina o céu. Haverá um novo pacto, assim como o Senhor prometeu por meio de Jeremias. Porei a minha lei no seu interior e a escrevê-la-ei no seu coração. Jeremias 31:33. Enquanto essas palavras ecoavam em seu espírito, a figura resplandecente nas alturas parecia mover-se com intencionalidade. Enoque, embebido em fervor, falou sobre uma transformação que não apenas renovaria corações individualmente, mas que também estabeleceria um povo santo, separado para o Senhor. Escutem, pois a antiga aliança não foi esquecida. O grito de liberdade se faz ouvir novamente, como no Êxodo, mas esta será uma libertação espiritual, uma nova vida. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o aroma da terra molhada, sinal de que a cura e a restauração estavam prestes a inundar aqueles que buscavam sinceramente a verdade. Muitas almas inquietas começavam a sentir o peso do arrependimento, enquanto lágrimas de contrição escorriam como rios de purificação. Mas, no horizonte, sombras mais escuras dançavam à medida que a palavra de Enoque penetrava os corações endurecidos. Mas não se iludam. O Senhor também é Deus de justiça, e as consequências da desobediência serão severas. Porquanto, assim como o verão é a época da colheita, assim será o juízo que se aproxima. Gálatas 6:07. Nesse instante, o céu pareceu se abrir em uma nova luz, como se os próprios anjos estivessem descendo em resposta ao apelo do profeta. Enoque tomou coragem e, com um gesto apaixonado, clamou: Venham até ele, todas as nações. Ele é o Deus que traz vida. O que há de vir é um tempo onde todas as nações reconhecerão o seu senhorio, quando todo joelho se dobrará. Filipenses 2:10. O clamor aumentou. Corações antes blindados para a verdade agora começavam a se abrir. Levantem-se e unam-se a mim na promessa do Altíssimo. Um novo amanhecer está diante de nós, um dia em que a luz da sua presença nos guiará. Mas, enquanto muitos corações se voltavam ao Senhor, um último aviso instintivo brotou do fundo de seu ser, uma intuição de que a batalha entre luz e trevas se intensificava. O rugido distante cresceu novamente, agora como um lamento profundo, uma reflexão da luta que se desenrolava tanto acima deles quanto nas profundezas do espírito humano. E, como último eco da mensagem que emanou de Enoque, ele se lembrou da antiga promessa. Eis que uma nova aliança será estabelecida, baseada no amor e na redenção, que clama por aqueles que creem. A revelação de tudo isso está prestes a manifestar-se, revelando não apenas a glória do Senhor, mas também um mistério que vai além do que os olhos podem ver, porque eu farei uma coisa nova. Isaías 43:19. Enquanto suas palavras figuravam no ar, um eco de esperança e temor se espalhou por todos os que estavam ali. Enoque sentiu que o céu e a terra estavam atentos agora. Mais do que nunca. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e as promessas de Deus estavam prestes a ser desvendadas como nunca antes, movendo-se como uma torrente pesada. O que estaria a caminho na história da redenção? Assim que os ecos das palavras de Enoque reverberaram na assembleia, uma profunda quietude se abateu sobre a multidão. Os corações, agora tocados pela mensagem de esperança e juízo, começaram a oscilar entre a fé e a incerteza. A luz celestial que irradiava do alto se intensificou, como se o céu estivesse respondendo à prece do profeta e sussurrando promessas de restauração. Do fundo da multidão, uma mulher se destacou, seus olhos refletindo a luz divina. Ela começou a avançar em meio aos outros, seu coração pulsando com a convicção que emergia de sua alma. Eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Ele é meu refúgio e salvador. Se ele desce para nos libertar, quem sou eu para hesitar? Sua voz ressoou como um chamado em meio à escuridão, chamando outros a se juntarem a ela em seu clamor fervoroso. Enoque observou a cena com um misto de alegria e temor. Viu que a transformação estava começando, mas também sentiu a pressão da adversidade que se aproximava. O rugido das trevas que antes era distante já soava mais próximo, um aviso de que o caminho da salvação não seria fácil e que a tentação da dúvida ainda persiste. Ó povo de Sião! Levante a voz e clame pelo Senhor. Enoque implorou, porque o tempo da colheita se aproxima. O Altíssimo está prestes a agir com poder.
Não se deixe enganar pelas sombras que se projetam sobre nós, pois ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmos 23:4. Com cada palavra proferida, as passagens do céu pareciam se abrir como um desfiladeiro de luz, e os olhos de Enoque foram preenchidos com uma visão extraordinária. Ele viu figuras angelicais se preparando para cumprir a ordem divina, e uma voz sutil, mas poderosa, ecoava de cima: esta é a hora da separação. Os que se apegarem à minha promessa entrarão na vida, aqueles que rejeitarem, estarão sujeitos às repercussões de seu desvio. A multidão, antes hesitante, começou a se agitar como um rio se movendo em direção ao seu destino. Alguns começaram a se ajoelhar, outros se levantavam em adoração, palavras eufóricas brotando dos lábios na antecipação do que estava por vir. O clamor aumentava, formando uma sinfonia que subia aos céus como um incenso agradável. Mas, enquanto a luz divina despejava sobre eles, portas sombrias começaram a se abrir nas extremidades da multidão, revelando figuras sombrias. Vocês não devem acreditar nas ilusões de transformação, uma voz gélida cortou o ar. O caminho do Senhor é estreito, e aqueles que se atrevem a segui-lo encontrarão apenas dor. Enoque, percebendo a tensão crescente entre luz e escuridão, elevou sua voz ainda mais. Mas lembrem-se, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O Senhor é a nossa força, e as trevas não prevalecerão. A batalha espiritual que se desenrolava diante deles era palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Gritos de adoração e murmúrios de dúvida se misturavam no ar. Enoque então declarou: a nova aliança que o Senhor prometeu está próxima, e em breve, aqueles que buscam a verdade conhecerão o seu amor de maneira que jamais sonharam. E não se lembrará mais das coisas passadas, ouvirão a mente. Isaías 65:17. As sombras hesitaram, os poderosos pares se revelando diante da luz divina, e a multidão, agora em fervor, clamava com todas as suas forças. O céu parecia tremer, e a terra em resposta ressoava com a verdade que estava sendo proclamada. Com essa epifania crescente, Enoque percebeu que a batalha estava em seu apogeu. O que estava a caminho sobre a história da redenção não consistia apenas em palavras, mas em uma luta profundamente cósmica entre a luz e as trevas, uma luta que culminaria em um sacrifício infinito. E, enquanto Enoque deliberadamente buscava a presença do Altíssimo, sentiu a urgência de algo mais. Um mistério ainda mais profundo se revelava em seu espírito. Ó Senhor, o que mais está por vir? O que ainda não foi descoberto em teu plano soberano? E, com essa pergunta surgindo em seu coração, ele soube que a manifestação do divino estava prestes a fazer-se conhecida de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. A luz continuava a brilhar, mas novas faíscas de esperança e revelação dançavam ao redor de suas almas, desafiando-os a continuar buscando. O que seria esse novo capítulo na história da humanidade, que traria libertação e transformação, enquanto as trevas se reuniam ao seu redor? A atmosfera estava carregada de tensão, e Enoque, com os olhos fixos no céu, sentiu-se como um farol em meio à tempestade. Ele se lembrou das palavras do Senhor, que diziam que a verdade extinguira as trevas e que a luz prevaleceria com força. O clamor da multidão se intensificava, um reflexo da luta interna que cada alma enfrentava a luta entre a esperança e o medo, a fé e a dúvida. Ó povo de Deus, o tempo das revelações chegou. Este é um momento de decisão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua voz explodiu em um clamor apaixonado, ecoando entre os que estavam ali, enquanto Enoque se sentia guiado por uma força que não era sua. Mas, para cada palavra de esperança proferida, as trevas avançavam, fechando-se como uma cortina opressiva. As figuras sombrias entrelaçavam-se, sussurrando mentiras e incutindo medo nos corações dos incautos. É em vão que clamam. Vocês estão sozinhos. O juízo final está próximo, e não há escape. As vozes ecoavam como rangido de correntes, tentando sufocar a fé que pulsava na multidão. Então, uma nova visão se revelou a Enoque. Ele viu uma escada que ascendia para os céus, e sobre ela, anjos subiam e desciam, executando a ordem divina.
Assim como Jacó sonhou em Betel, Enoque percebeu que a criação não estava em silêncio, mas clamava pela revelação do plano eterno. Uma convicção brotou dentro dele: os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele possui um propósito até nas sombras que nos cercam. Ouçam! Ele exclamou novamente, a paixão em suas palavras ardendo como um fogo. A promessa do Senhor é um anseio de nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Não permitam que o medo os impeça de abrir essa porta, de se render ao amor que nunca falha. O chamado por uma resposta se tornou cada vez mais urgente, e o céu respondeu com um relâmpago de luz, como se a própria criação estivesse aguardando ansiosamente a escolha do povo. Os anjos estavam presentes, e suas asas vibravam, criando uma sinfonia celestial. As portas da visão estavam se abrindo, e Enoque intuiu que algo grandioso estava prestes a descortinar-se. No entanto, entre os que clamavam, alguns permaneceram inabaláveis, resistindo à luz. Entre eles, uma figura distante se destacou, com olhar fixo, quase desafiador. Seu profeta, você fala da salvação, mas eu vejo apenas ilusões. Esses seres que você diz que vêm do céu, onde estão? Você não teme pelo destino que se aproxima? A risada gelada parecia coar pela assembleia, desafiando a coragem de Enoque e o fervor do povo. Os que creem verão a glória de Deus, replicou Enoque, com firmeza. E eu digo a você, desafiador da fé. Mesmo que sejamos afligidos por tempestades, será o nosso crer que manterá nossas almas vivas. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. A escuridão tremia diante de tantas declarações de fé, mas não sem tentar protestar. As vozes feéricas se tornaram um rosnado, como uma esfinge vingativa. Enoque tornou-se cada vez mais consciente do poder do conflito espiritual diante dele. Ele estava imerso em uma batalha que transcendia a compreensão humana, sendo um campo de ação entre o céu e a terra. A luz parecia sepultada sob a pressão das trevas, e Enoque, sentindo a necessidade de invocar o poder do seu Deus, levantou as mãos ao céu. Ó Senhor, revele a tua glória. Enviaste teus profetas aos confins da terra. Levanta-me agora como uma chama em meio à escuridão, e que a verdade prevaleça. No clamor e no fragor da batalha, uma voz suave, mas poderosa se fez ouvir nas profundezas do espírito de Enoque. Toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Com isso, a intensidade espiritual no ar se alterou, como se o próprio céu estivesse prestes a verter bênçãos abundantes. Mas ainda havia algo mais, um novo mistério que começava a se expandir em seu entendimento, um sinal do que estava por vir. Enoque percebeu que, enquanto as trevas tentavam engolfar o povo, um novo propósito glorioso estava prestes a desabrochar um momento divino, onde as promessas de Deus se uniriam à história da humanidade. Eis que um novo dia se aproxima, Enoque profetizou, e aqueles que permanecerem firmes nas promessas do Senhor colherão os frutos de sua aliança eterna. Preparem-se, amados. A redenção já está a caminho. Assim, enquanto a multidão estava em fervor, ao mesmo tempo em que as sombras se agigantavam ao redor, um novo mistério de transformação se entrelaçava com o destino deles, desenhando um caminho que apenas Deus poderia desenhar. Com a voz elevada em fervor, Enoque prosseguia, cercado pela multidão que, com corações palpitantes, não se atrevia a desviar o olhar de seu profeta. Ele percebeu as expressões de assombro e temor que se refletiam em cada face, almas sedentas por esperança em meio à escuridão impenetrável. A atmosfera elétrica pulsava com promessas não reveladas e sinais de um futuro que se aproximava com imparável certeza. Ó povo escolhido, preparem-se para o que está por vir. Enoque exclamou, suas palavras pulsando com a unção divina. Assim como o Senhor enviou Moisés para libertar seu povo da escravidão do Egito, ele enviará um libertador para cada um de vocês. E se permanecerdes firmes, ser-vos-á dado que a natureza não é capaz de compreender. Ele olhou ao redor, observando os olhares inquietos. Ah, os que duvidam! Lembrem-se das palavras do Senhor.
Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. As trevas, percebendo o sobrenatural fervor que crescia na assembleia, avançaram como uma onda, tentando abafá-los. Contudo, Enoque não se deixou intimidar. Ele é a luz que brilha nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A cada declaração, a luz celestial parecia aumentar, desafiando as acomodações do medo. E, ao clamar, Enoque viu uma manifestação gloriosa. Caminhando entre a multidão, uma luz irrompeu como um manto de estrelas, revelando a presença dos anjos, que dançavam e vibravam em harmonia com a gloriosa obra do Criador. A presença divina era palpável, e o clamor dos seres celestiais envolveu o povo em uma sinfonia de louvor. Santo! Santo! Santo é o Senhor dos exércitos! Entre as sombras, a figura desafiadora que antes zombava parecia vacilar. A dúvida, assim como uma névoa, se dissipava ante a glória visível, e Enoque sentiu a força da convicção crescer em seu ser. Vejam! O Senhor dos exércitos peleia por nós. Ele não está distante, mas está no meio de nós. A fé dos que o rodeavam começava a se elevar. Mas, como um eco distante e frio, o desafiante finalmente se fez ouvir. Você pensa que as luzes celestiais podem salvar? A realidade é que a corrupção e a dor dominam este mundo. Onde está a justiça que vocês tanto buscam? Sua voz era como um veneno, mas Enoque, em resposta, levantou a voz ainda mais alto. Ele fará brilhar a nossa luz na escuridão. Isaías 58:10. A justiça do Senhor é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A luta entre a luz e as trevas se intensificava, e o céu tornou-se um campo de batalha onde as forças celestiais e os espíritos da escuridão se confrontavam. Enoque viu o Senhor se mover, e em seu espírito uma certeza caiu como um peso glorioso, algo monumental estava em processo de realização. Ele sentiu a resposta do céu. As promessas de Deus estavam se desenrolando. O povo querido, preparem-se. O que está prestes a ser revelado transformará tudo. A redenção está aqui, e a palavra do Senhor não retornará vazia. Porque como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas antes fazem brotar e frutificar a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Isaías 55:11. Enquanto ele falava, a luz celestial intensificou-se, e um brilho desce dos céus como uma cascata eficaz, tocando os corações e renovando as almas. Enoque, vendo o que estava por vir, vislumbrou um novo tempo, um novo amanhecer que se aproximava. Ele sabia, com certeza, que a aliança de Deus com seu povo estava prestes a ser profunda e resplandecente. Mas, como se o céu tivesse se aberto e um novo mistério tivesse sido revelado, uma das figuras angélicas, com um olhar penetrante, dirigiu-se a Enoque em um sussurro como o vento. O plano do Senhor é infinito, e após cada tormenta, uma nova aliança brotará. Este momento apenas é o início de algo muito maior, algo que tocará a cada nação e estabelecerá a verdadeira justiça. Este é o prenúncio da transformação que está por vir. Enoque hesitou, absorvendo a magnitude da afirmação, enquanto uma profunda expectativa crescia em seu coração. Neste instante sagrado, os horizontes do que conhecia foram alargados, e a revelação de um futuro glorioso fazendo-se visível diante dele, levando-o a pensar, qual será a natureza desta nova aliança? E como Deus manifestará sua grandeza nas nações? O mistério da soberania de Deus estava apenas começando a ser desvelado diante de Enoque e do povo que clamava. Enoque, agora saturado da presença divina, olhou em volta e viu os rostos do povo iluminados pela fé renascente. As almas, que antes estavam mergulhadas em desespero e dúvida, agora refletiam uma expectativa quase palpável. A voz dos anjos ainda ecoava em seus ouvidos, como um mantra de esperança, e a certeza de que algo de grandioso estava prestes a se revelar fazia seu coração pulsar mais forte. Aquele encontro com o céu não era apenas uma promessa, mas um chamado à ação. Enoque ergueu os olhos para a imensidão do firmamento, as estrelas brilhando intensamente como testemunhas do plano soberano de Deus. Ele percebeu que estava no limiar de uma nova era, uma que estava prestes a desabrochar diante dele. Ó povo, escutem!
exclamou, sua voz vibrando com uma autoridade recebida do alto. O Senhor está fazendo algo novo. Assim como disse Isaías, eis que performo uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabereis. Isaías 43, 19. As trevas, que já haviam tentado envolvê-los, pareciam agora recuar, como se a luz divina tivesse um poder inigualável. O céu estava em tumulto, e Enoque percebeu que a batalha espiritual não era apenas entre a fé e a dúvida, mas um confronto cósmico que afetava toda a criação. Ele sentiu a urgência de proclamar o que fora revelado a ele, para que o povo se preparasse para o divino. Tal como Davi declarou em sua salvação, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1, disse Enoque, lembrando-lhes da força que poderia ser encontrada na confiança no Senhor. Este é o tempo de renunciar ao temor, de se revestir de coragem e de se erguer como a luz que brilha nas trevas. À medida que falava, a multidão começou a responder. A esperança começou a se integrar em suas almas, brotando como flores em solo fértil. Jovens, velhos, homens e mulheres uniram suas vozes em aclamação, levantando suas mãos ao céu em adoração. O eco dessa devoção reverberou como um trovão que se alastrava pela vastidão da terra. Mas a figura sombria que havia se manifestado anteriormente ainda não havia desistido. Ele surgia com uma indignação crescente, como um trovão distante que anuncia a tempestade. Estão apenas se iludindo. A dor e o sofrimento deste mundo são demasiado grandes para crer que uma promessa divina se cumprirá. Vocês estão apenas enganando a si mesmos. Enoque, sem hesitar, respondeu com firmeza, o Senhor diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Com ele, ainda que passemos por aflições, tenhamos fé, pois ele nos conduzirá à terra da promessa. O céu pareceu se abrir ainda mais, e uma nuvem gloriosa começou a descer, envolvendo a congregação em uma sombra luxuosa. Enoque levantou os olhos e viu que os anjos, com suas asas resplandecentes, estavam em posição de combate, prontos para interceder em favor do povo. Os sons do céu se misturavam com os cânticos de louvor, uma sinfonia que trazia um pedaço do reino eterno à terra. Nesse instante, Enoque compreendeu, a nova aliança que estava prestes a se manifestar era uma ligação entre o divino e o humano, um convite para todos se unirem em um propósito maior do que eles mesmos. Ele sentiu o peso das promessas de uma era de transformação, não apenas para aquele povo, mas para todas as nações da terra. Uma onda de renovação estava prestes a abalar as bases do mundo, e cada coração seria tocado pela misericórdia do Senhor. Um novo amanhecer está à porta, proclamou ele, enquanto a voz celeste soava em sua alma. Mas saibam que com esta nova aliança vem também um chamado à responsabilidade. A transformação começa em cada um de nós. Preparem-se, pois antes que o sol nasça, a prova da verdadeira fé será exigida. Com cada palavra, a expectativa aumentava, e o clamor do povo se tornava mais intenso, um eco poderoso que reverberava para além das montanhas. Enoque sabia que o que estava por vir era apenas a preparação para um plano maior que abarcava todas as gerações. O mistério da soberania de Deus se desvelava conforme ele se lançava à busca por respostas, perguntando-se, como será essa aliança, e de que maneira ela transformará as nações conforme Deus prometeu? Enquanto o céu se erguia como uma cortina de esperança, Enoque tinha certeza de que a revelação estava prestes a se manifestar, e com ela, um poder imensurável que mudaria para sempre o curso da história. Enoque, agora em completa sintonia com o que a expressão celestial pulsava, sentia que a atmosfera ao seu redor vibrava de expectativa. O clamor do povo enchia o ar, reverberando como os sussurros de uma criação em expectativa. Lembrando-se das promessas de Deus, ele falou com uma autoridade que ia além de sua própria força. A prometida aliança que há de surgir não é somente para este povo, mas para todos os que clamarão pelo Senhor. Enquanto suas palavras ressoavam, a memória dos pactos antigos lhe veio à mente, a aliança com Noé, o chamado a Abraão, a entrega da lei a Moisés. Enoque sabia que havia um fio invisível entre todas essas promessas, uma linha que conduzia inexoravelmente à nova aliança que estava prestes a se revelar e que eternamente mudaria a natureza da comunhão entre Deus e os homens.
A luz celestial parecia descer, envolvendo Enoque enquanto ele proclamava: assim como o Senhor estabeleceu um pacto com os patriarcas, Ele está prestes a criar um novo coração em nós, moldando a imagem de sua verdade em cada um que se voltar a Ele. Pois porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, 2.33. O murmúrio da multidão aumentava, assim como a tensão espiritual. Alguns estavam convencidos, movidos pela certeza que crescia em seus corações, enquanto outros ainda duvidavam. Entre eles, a figura sombria que antes questionara Enoque retomou a palavra, tentando semear a discórdia. E se tudo isso não passa de ilusões? Onde está a evidência das suas promessas? Por que deveríamos reconhecer um Deus que nos abandonou na dor? Com a força do Espírito, Enoque respondeu: a dor que você menciona é um reflexo do que acontece quando nos afastamos de sua luz. O Senhor sempre esteve presente, e a promessa de nossa libertação nunca se apagou. Ele nos chama, trazendo esperança em meio à devastação. No dia em que clamar, ouça, e eu responderei. Isaías 58, 9. A multidão se agitou, alguns agora levantando a voz em aclamação, reconhecendo a verdade que Enoque proclamava. Eles estavam começando a perceber que a transformação prometida era real e que o tempero divino podia curar as feridas mais profundas. Mas havia um custo: a rendição ao Criador. Se apenas se voltarem para o Senhor, clamou Enoque. A nova aliança que brotará nos corações é a própria expressão do amor de Deus, uma conexão que não pode ser rompida por dúvidas ou incredulidades. É um convite à redenção não apenas pessoal, mas coletivo. Mais do que deixá-los livres, ele os fará um povo de esperança, de verdadeira adoração. Nesse momento, uma forte brisa cortou o ar e, de súbito, o céu pareceu tremer. Os rostos da multidão se voltaram para cima, a expectativa era palpável. Enoque, sentindo a presença do Altíssimo, ergueu novamente as mãos para os céus, clamando: ó Deus, revela teu poder, invade o nosso meio com a tua glória. E foi então que uma luz exuberante rompeu em meio às nuvens escuras, como um sol surgindo depois de uma tempestade. Estrondos de alegria pareceram se juntar à sua súplica. Era uma resposta da criação, uma confirmação de que o plano de Deus detinha propósito e poder. Os anjos já estavam se movendo, e o som de suas asas era como um hino que ecoava entre a terra e o céu. Enoque, em seus mais profundos anseios, declarou: é hora de resposta. Que cada coração se cure, que as correntes que aprisionam a esperança sejam quebradas. Este é o tempo em que tudo será transformado. Eis que tudo se faz novo. Apocalipse 21h05. Enquanto suas palavras reverberavam, a atmosfera começou a se consumir em um fervor de adoração. O povo, envolto em uma revelação de que havia um futuro glorioso à sua espera, começou a se curvar em adoração. Enoque, ainda emocionado, preparou-se para o que estava por vir, com um profundo reconhecimento de que algo deslumbrante estava prestes a se manifestar. E a voz dentro de seu espírito ressoou uma última vez: mas a transformação exige um compromisso inabalável, passos com fé e coragem para entrar no novo. O que ainda restava era um mistério, mas a revelação estava à porta e Enoque sabia que cada alma presente não apenas presenciaria, mas também participaria deste momento celestial. As nuvens se dispersavam, revelando a magnitude do plano do Criador, uma alvorada que não apenas iluminaria o presente, mas que impactaria gerações. Dentro do seu espírito fervia urgência. O que Deus estava prestes a realizar de fato barreiras que o homem nem conseguiria imaginar? Mais uma vez, Enoque sentiu a sombra do futuro se projetar sobre eles, e o desafio de sua revelação ainda estava à frente.